Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos pela TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição o telefone 38766146 e ainda o telefone da nossa produção, que é São Paulo 5052-5555. Para você que gosta de viajar, temos hoje um programa muito especial, totalmente voltado para o turismo paulista, sobre municípios turísticos do estado de São Paulo e o Top Destinos Turísticos, feito em parceria com a SCAL International São Paulo e a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, é a ADVB. Apoio do São Paulo Convention Visitors Bureau e ainda a Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias do Estado de São Paulo e União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Convidado num programa especial como este, o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Laércio Benco. Muito bom tê-lo aqui, Laércio. O prazer é todo meu, Zancopé. É muito bom estar aqui novamente, batendo um papo, falando hoje sobre esse tema tão encantador que é o turismo, um tema tão importante, tão leve, tão gostoso, e principalmente na sua companhia, de todos aqueles que estão nos assistindo aí e dos nossos companheiros aqui que estão na bancada conosco. Também conosco, Aristides de la Plata Curi. Prazer tê-lo aqui, Aristides. Prazer imenso, Zancopé. Muito obrigado pela presença, secretário. É um prazer estar dividindo novamente uma banca consigo. Luiz Henrique, nosso companheiro aí do turismo, da área de comunicação. Um prazer estar aqui. Eu poderia tê-lo anunciado, mas eu prefiro que você explique o que é a SCAL International de São Paulo. É uma organização, é uma organização que reúne profissionais de turismo no mundo inteiro. Hoje nós somos 14 mil sócios de cerca de 400 clubes como esse de São Paulo, presentes em 90 países. O SCAL surgiu na França em 1934 e o Brasil aqui em São Paulo em 1955. Então nós já somos sexagenários. Só o SCAL, né? Nós não, né? Luiz Henrique Miranda, jornalista especializado em turismo. Prazer tê-lo aqui, Luiz Henrique. Prazer é meu, mais uma vez, Zancopé. Muito gratificante estar participando de uma pauta de tamanha relevância, sob o ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Estado de São Paulo, que é a alavanca do turismo. Mais uma vez, obrigado pela sua condução. Benco, você que é secretário de Turismo do Estado de São Paulo, tem um texto aqui sobre a lei sancionada pelo Alckmin, que cria municípios de interesse turístico. Eu prefiro que você explique o que é isso do que eu, apesar do Pedro ter elaborado esse texto aqui, veio da tua secretaria. Explico com o maior prazer, Zancopé. Esse é um presente para as futuras gerações que nos foi deixado pelo governador Geraldo Alckmin, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Lei 1261 de 2015. É uma lei, primeiro é importante explicar que São Paulo é o único estado que tem política de Estado para o turismo, ou seja, diferente dos outros municípios, dos outros estados e até do Ministério do Turismo, onde você tem que apresentar projetos e pedir recursos anualmente, no estado você tem as 70 instâncias turísticas que têm recursos garantidos todos os anos pela Constituição do Estado. Então, Campos do Jordão, Santos, Mongaguá podem contar com recursos para daqui 10 anos, 15 anos, fazer um planejamento a longo prazo. E não contente com isso, a Assembleia e o governador Alckmin criaram essa lei que cria mais 140 municípios de interesse turístico, ou seja, eles receberão um pouco menos, uma quantidade um pouco menor de recursos do que as instâncias turísticas. Mas para o turismo tem, porque é um dinheiro previsto pela Constituição do Estado.
Garante o recurso. Garante o recurso, Zancopé, sem dúvida nenhuma. E será R$550 mil por mês para cada um desses 140 municípios. Por ano, secretário. Por ano. Obrigado, Arcides. R$550 mil, ou como diria o Silvio Santos, mais de R$500 milhão por ano, né, para cada município. Então, 140 municípios somadas a 70 instâncias turísticas é um fundo de mais de R$350 milhões por ano para fomentar o turismo. Só para ter uma ideia da importância disso, enquanto o PIB no Brasil desabou em 2015 e 2016, nesses 2 anos o PIB do turismo aumentou. Quase chegou à casa dos 2%. Enquanto o número de desempregados aumentou em todos os setores da economia, no turismo diminuiu. Temos cidades, por exemplo, como Campos do Jordão, no momento em que temos quase 14% de desempregados no Brasil, nós temos em Campos do Jordão menos de 4% de taxa de desemprego. E essa é uma corrente, essa é uma linha em todas as instâncias turísticas do Estado de São Paulo, porque no turismo você não consegue imaginar um crescimento sem aumento da mão de obra, sem aumento de contratação de pessoas. Então, a grosso modo, é isso. O programa, ou seja, cria mais 140 municípios de interesse turístico, 20 já foram criados, tá? Já são lei, como, por exemplo, Pedreira, como, por exemplo, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio da Alegria, Tatuí, a capital da música. Aqui, deixa eu ajudar você. Agudos, a única coisa de turismo que eu me lembro lá era a fábrica da Brahma, agora é da Ambev. Barretos, Brodowski, Buritama, Espírito Santo do Pinhal, Guararema, Iacanga, cidades à margem do Tietê ali, Jundiaí, Martinópolis, Monte Alto, Pedreira, Piedade, Rifaina, Rubinéia, Sabino, Sales, Santa Isabel, Santo Antônio da Alegria, Tapiraí e Tatuí. Estão inseridas no turismo. São as 20 primeiras. Eu me avancei aqui porque você ia... Fez muito bem. Eu gostei de Agudos aqui. Agudos. Fiz Agudos, eu lembro quando tinha um barzinho da minha avó ainda que eu tomava conta, a gente cobrava um preço diferente quando a Brahma vinha, a Brahma de Agudos. Era mais caro. A Brahma normal da Brahma de Agudos era mais caro. Nessa época. Mas Agudos é uma cidade que, além da sua água maravilhosa, que tem várias indústrias profissionais e artesanais da nossa boa cerveja, mas Agudos também tem um clima maravilhoso, uma gastronomia muito rica, porque temos que entender também que turismo não é apenas o turismo das belezas naturais da cidade, em que pese Agudos seja uma cidade muito bela. Nós temos a questão do folclore, a questão da gastronomia, a questão da religiosidade. Por exemplo, uma das cidades criadas também é Martinópolis, que tem uma represa muito bonita, onde estarei domingo ali, perto de Presidente Prudente, mas além da represa muito bonita, tem a igreja de Santa Bibiana, que é a santa curadora dos males da cabeça, né? Muita gente que está precisando ir. Eu fui lá me benzer um pouco com ela, e atrai ali, para você ter ideia, Zancopé, para vocês terem uma ideia, são mais de 60 mil pessoas no mês de dezembro, que é a comemoração de das festividades de Santa Bibiana, e a única igreja em devoção a essa santa fora de Roma. Então, São Paulo é uma infinidade de potencialidade turística. Temos agora, no turismo religioso, os 300 anos da localização da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba, onde são esperadas mais de 20 milhões de pessoas visitando a cidade de Aparecida. Enfim, o turismo tem tudo aí para ser o grande instrumento de desenvolvimento da economia no século XXI. Maravilha. Eu queria fazer um complemento, secretário, se me permita. Uma inovação que essa lei trouxe, já uma proposta inovadora, que, como o secretário disse, o Estado de São Paulo é vanguarda nisso, desde a década de 50, fim da década de 40, a meritocracia vai imperar. Então, as cidades, para poderem se inscrever e postular a condição de município de interesse turístico, tem uma série de exigências que a lei pontua. Sim. Então, vai haver uma competitividade entre os municípios que queiram tirar proveito desse desenvolvimento econômico que o secretário colocou bem e o Luiz também. Exato, bem colocado. Porque hoje nós temos 70 instâncias turísticas que até o ano passado eram e ponto final.
A partir de agora, já de 2018, será feito um ranqueamento pela Secretaria de Turismo de tal sorte que as 3 instâncias turísticas pior avaliadas perderão essa condição e serão, em tese, rebaixadas para a condição de município de interesse turístico. Isso é maravilhoso. E o inverso acontecerá também. Não, isso é maravilhoso, porque no Brasil se acomoda, né? É uma exato. acomodação e nós temos que evoluir, né, Henrique? Então, Eu o que já era acho, eficiente ficou melhor, não é, secretário? Sem dúvida. sim. Então, eu acho que a gente parte de um patamar de excelência também no âmbito político, porque é emblemático você ter uma lei como essa aprovada por todos os deputados da Assembleia eles Legislativa. assinaram, né? Todos assinaram. Quer dizer, Não é voto de liderança. Não é voto de liderança. Ou seja, há uma percepção do poder público, né, da importância que o secretário se refere, da pasta, como atividade econômica viável, como caminho para o desenvolvimento sustentável. Não só do Estado de São Paulo, não, secretário, mas, quiçá, do país e do continente, por conta da capacidade de trabalharmos em rede, da capacidade de trabalharmos como o turismo recomenda que seja feito o desenvolvimento e a promoção da atividade, em clusters. Então, a despeito da atratividade de cada um dos municípios, puxa, me perdoe, individualmente... Você é novo na profissão. Me perdoe. Essa é vontade. Não posso perder. Tá bom. Eu acredito certamente que nós temos aí a possibilidade da construção, essa visibilidade que essas decisões assumem no cenário do Estado, dão visibilidade maior e a possibilidade do mercado se organizar com roteiros e efetivamente incrementar essa vocação de produção de empregos e distribuição de renda, que é a característica do setor. Agora, Pois esse ranqueamento, secretário, lembra muito a questão das escolas de samba, né? Que sempre descem e todo ano Sim. sobem. Na lei de municípios de interesse turístico, a nova lei, a cada 3 anos será feito esse ranqueamento. Mas só descerão 3 e subirão 3 se a que descer for inferior em termos de critérios da que subir. Então pode ser que chegue uma hora que não desça 3 e subam 3. Mas há uma competitividade e a meritocracia prevalece, não é? Bem, com o secretário Luiz Henrique, também Aristides, tem um detalhe. Quando a gente fala em turismo no estado de São Paulo, e você descreve este quadro e tal, São Paulo tem uma estrutura. Já tinha uma estrutura, agora está sendo melhorada. Nós, no Brasil, o conceito que nós temos é que só o litoral oferece turismo. E o São Paulo não tem a costa assim maravilhosa como tem todo o Nordeste, que atrai, né? Atrai o mundo todo, aquelas maravilhas do Nordeste. Este conceito de litoral que nós temos no turismo brasileiro, como é que faz para superar? Porque você está falando de turismo no interior do país. O estado de São Paulo é interior. Como é que supera isso, Benco? Olha, Zancopé, deixa eu primeiro te rebater só respeitosamente discordar da questão do litoral. São Paulo tem litoral maravilhoso. Nós temos um litoral maravilhoso. O problema de São Paulo até hoje no turismo consistia no seguinte fato. Enquanto você... Quando eu falo o Nordeste, né? O Nordeste, nós aqui desprezamos o litoral que nós temos e louvamos o litoral do Nordeste. Porque, sem dúvida nenhuma, a mídia é importante, o marketing é muito importante. E São Paulo, até esse ano, era proibida de fazer propaganda fora dos seus limites territoriais. Você pega, por exemplo, se você está assistindo TV... É verdade. Se você está assistindo TV, você não via propaganda do Estado de São Paulo no Rio de Janeiro, no Amazonas ou nos Estados Unidos, porque era proibido por lei de fazer propaganda. Por conta... Remamos contra? Sim, por conta de um projeto de lei aprovado pela Assembleia nos anos 80, por conta de alguns supostos abusos cometidos pelo então governador Paulo Maluf, que distribuía ambulâncias, etc., e propagandeava isso no Brasil inteiro. Então, como se diz no interior, para matar a berde se matou o boi. E proibiu São Paulo de fazer propaganda. Gostei dessa. Agora essa lei foi revogada. Então, a partir de agora, já estamos num planejamento com a Secretaria de Comunicação do Palácio dos Bandeirantes para criarmos uma estratégia de marketing do turismo. Então, por exemplo, qualquer cidadão, inclusive da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo, que é o maior mercado comercial e o maior emissor turístico do Brasil, se você fala em ilha, a pessoa pensa em Fernando de Noronha,
pensa em Angra dos Reis, mas não pensa em Ilhabela ou Ilha Comprida. E garanto para você que Ilhabela e Ilha Comprida são muito mais atrativas que Fernando de Noronha. Você tem em ambas tudo que você tem em Fernando de Noronha, com muitas coisas a mais e com muito mais comodidade. Sem limitações. E muito mais barato. Secretário, se me permite, temos a Ilha de Guarujá, que tem Guarujá a maior oferta de leitos sim. do litoral do estado de São Paulo. É que aí Guarujá já é um outro conceito de turismo. De urbano. Mais urbano. Não dá para comparar. Ilhabela é mais comparável com Fernando de Noronha. Mas o Guarujá, onde estaremos lá agora, no dia 30, no aniversário de Guarujá, junto com o governador Alckmin, para assinar alguns convênios, para parabenizar a população do Guarujá pelo aniversário da cidade. E Guarujá é um potencial turístico imenso também. A cidade de Santos é o ponto de partida da maior parte dos cruzeiros marítimos, que em que pese tenha tido uma queda nos últimos anos, mas, sem dúvida nenhuma, tem sido uma novidade no turismo. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha cruzeiros marítimos saindo do Brasil. Então, nós temos Ubatuba, todo o nosso litoral norte, que é muito parecido com o litoral carioca, ou até mais calmo e mais seguro. Então, nós temos aí todo esse potencial. Mas, como você bem disse, temos que dar o salto, tal qual o JK, Juscelino Kubitschek, trouxe o desenvolvimento brasileiro para além do litoral, nós temos que trazer o desenvolvimento turístico para além do litoral também. Quando eu citei o litoral do Nordeste, o turismo no interior, com exceção de Minas Gerais, o turismo não é divulgado, com exceção das cidades históricas de Minas Gerais, o interior da Bahia, o interior de Pernambuco, nada, a não ser na festa de São João, agora que Caruaru explode. Para ter um exemplo. À vontade. Agora, tem uma questão aqui que é, talvez para o leigo isso não soe como uma verdade, mas o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo e o Estado de São Paulo, além de serem o maior emissor de turismo para o Brasil e para o mundo, a cidade de São Paulo e o Estado de São Paulo é o maior receptor de turismo do Brasil e do mundo. Que é uma impressão que a gente não tem por conta desse contexto que o secretário se referiu, que aparece mais na televisão. Exatamente. Mas hoje, até as estradas que como nós somos servidos aqui no estado de São Paulo, hoje você faz um turismo rodoviário do Brasil com segurança, chega nos lugares com muita velocidade, com muita facilidade, como em qualquer lugar da Europa e dos Estados Unidos. Zacopé, me permite, a própria política pública do estado de São Paulo para o setor, elenca 13 segmentos turísticos prioritários na estratégia de desenvolvimento. Então, a gente pensa em turismo de lazer, né? Mas, a rigor, no âmbito da atividade turística, você tem o turismo rural, você tem o turismo do agronegócios, existem missões comerciais constituídas de demanda nacional e internacional para visitar a alta tecnologia no campo que existe na produção agrícola no estado de São Paulo. Só para citar um exemplo, além do turismo religioso, o turismo de negócios, ele segmenta, né, potencial de demanda em diferentes nichos, né? E isso é a grande vocação da atividade turística no estado de São Paulo, que é considerada a locomotiva econômica do país, né? Só um detalhe, doutor Latifi, por favor, que o senhor possa se acomodar conosco aqui. O Latifi Abrão Júnior é presidente da ADVB, a ADVB é a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Prazer tê-lo aqui, Latifi. Prazer, desculpa a demora. Estamos em casa. Nós estamos aqui. Mas o turismo é o assunto, e dirigentes de vendas, né? Sem dúvida alguma. Como é que é visto o turismo no Brasil? O senhor é um dos diretores da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, e turismo é para ser vendido. Sim, e nós temos um capital natural incrível, né? E cultural também. Eu acho que a DVB entende que o turismo no Brasil está muito aquém do que ele poderia produzir em termos de benefício para a economia brasileira. E é por isso que a DVB se juntou ao SCAL, se juntou a várias entidades que promovem esse top destino turístico, inicialmente no estado de São Paulo, mas que vale para todo o Brasil. Então, eu acredito no potencial do turismo. Eu acho que é um setor da economia que hoje, na crise que nós estamos vivendo, poderia nos ajudar muito a atravessar esse período. E por isso, todo o esforço que é feito pelas entidades, pela sociedade,
para que a gente possa incentivar o turismo é ainda pouco. Benco, Aristides, Natif, o que é também, Henrique, o que é top destinos turísticos? Vou passar aqui para o Por favor. Bem, Como eu talvez disse, eu estou evitando a leitura disso, sobre porque a vocês DVB. sabem mais do que eu possa ler aqui. É, O que é top destinos turísticos? então, é preciso ampliar a base de municípios que podem contribuir como destino, se tornar um destino turístico. Existe toda uma legislação estadual que hoje já contempla uma série de municípios e nós queremos ampliar essa base estadual para que os municípios possam, então, receber visitas, receber turistas, oferecer a cultura local. Então, o top destino turístico é uma realização. Na verdade, quem devia estar falando isso é o Aristides, porque o Aristides é o criador dessa proposta que foi abraçada pela DVB e que representa nada mais, nada menos do que a possibilidade de destacarmos novos municípios, além daqueles que hoje já estão incluídos na legislação e que, por isso, fazem jus a um recurso estadual, no caso do Estado de São Paulo, e nós queremos que isso vá para o Brasil todo. Então, é uma forma de fomentar o turismo, e isso está sendo feito através de uma eleição. Essa eleição é a mais democrática possível, as pessoas votam na sua cidade, aquela que considera... Que não seja com urna eletrônica. Pois é, não é? Aristides, Então, por favor. o Top Destinos vem de uma experiência da DVB que agora, recentemente, realizou o 45º Top de Marketing. Então, essa experiência toda do Top de Marketing da DVB será absorvida no Top Destinos Turísticos num processo de eleição. Vai haver uma votação em destinos turísticos. Então, é uma forma, uma ferramenta de usar as redes sociais, orientar, inclusive, o trade local, as prefeituras, o governo e os empresários a poderem explorar melhor o marketing de internet, de redes sociais e isso tudo, usando a votação. Então, as pessoas, tanto moradores quanto turistas, serão convidados a acessar o site votetop.com.br e votar na Cidade do Coração e 2 cidades turísticas do estado de São Paulo. A partir daí vai haver toda uma estratégia de premiação das cidades mais votadas que se destaquem nos 13 segmentos que o turismo de Luiz Henrique se referiu. Com isso, a gente vai ter a possibilidade de, numa festa de premiação, 3 cidades para cada um dos 13 segmentos serão premiadas e serão objeto de toda uma ação promocional que inclui a revista Mercado da DVB, uma parceria com veículos de comunicação como a Folha de São Paulo, colocando de uma forma muito acessível a ferramenta da rede social, que eu tenho ouvido o secretário conversar com bastante frequência, orientando os prefeitos de utilizar essa ferramenta, que ainda é usada com muita incipiência no Brasil. Pois não. Eu ressaltaria o fato do modelo da premiação proporcionar o engajamento cidadão na questão do turismo. Porque quando eu crio um vínculo emocional, ou expresso esse vínculo, votando na cidade do meu coração, eu ofereço aos meus pares uma disponibilidade que pode ser transformada em organização da sociedade civil, em pró da conquista de direitos, do direito de ir e vir com prazer, com conforto, com segurança, ou seja, com o desenvolvimento dessa indústria criativa que se alavanca em torno do desenvolvimento da atividade turística, da economia do turismo. O secretário já votou. A gente jura que não conta para ninguém quem que o secretário votou. Então, as pessoas são convidadas a votar na Cidade do Coração e 2 cidades turísticas no estado de São Paulo. Com isso, a gente cria o engajamento da população. O morador vai poder se envolver nesse esforço que tanto as instâncias estão empenhadas em se manter como instância, que é o que nós conversamos no início do programa, e quanto a esses novos municípios de interesse turístico que vêm com muita competitividade no sentido de explorar, de tirar proveito do desenvolvimento do turismo. Então, a gente procura, com o Top Destinos Turísticos, instrumentalizar a rede social para todos esses municípios que já chegam a 210, além de todos os outros municípios que poderão
se valer do desenvolvimento econômico com uma ferramenta barata, acessível e muito produtiva. A DVB, e é preciso enfatizar sempre isso, ela está nesse projeto, porque a DVB é uma entidade que não representa nenhum setor específico. E ao não representar nenhum setor específico, não lutar corporativamente por cada um dos setores da economia, ela luta por todos. Isso. É uma entidade que tem 60 anos e já teve uma atuação muito grande com o Top Turismo, que nós tivemos há uns 10, 12 anos atrás, e agora vimos a oportunidade de fazer o reconhecimento desses municípios, porque cada um deles tem um trabalho, atuando na eleição, ou seja, incentivando a participação das comunidades, né? Então, é um verdadeiro processo de reconhecimento e de educação, e de nós alavancarmos um setor que tem tudo a ver com a economia, que precisa de ser alavancado, não é só uma atividade pura e simples, tem países que vivem do turismo e exploram o turismo e chegam a conquistar grandes marcas comerciais com o turismo. Então é preciso vender isso, é preciso comercializar isso no bom sentido da palavra. Só para lembrar, a matriz econômica do setor de turismo, ela impacta de maneira direta e indireta 52 setores da economia. Para entender isso de maneira mais prática, imagina um hotel. Um empreendimento hoteleiro, ele mexe com a indústria moveleira, com a indústria de alimentos e bebidas, com a indústria de mobilidade, com tecnologia aplicada em sistemas de chave, sistemas de gestão. Enfim, são 50, e fora a geração de tributos, né? E a geração de empregos, que faz dessa matriz econômica a maior força na geração de empregos. E é o que a Secretaria de Estado e o governo do Estado vem se empenhando com sucesso de acordo com as estatísticas que a gente vê. E não é à toa, é por conta desse paradigma mesmo, dessa vocação do Estado de São Paulo de ser benchmark nesse setor. Você é secretário de Turismo do Estado de São Paulo, não está na pauta aqui. É difícil fazer turismo em São Paulo? Pelo contrário. O turismo? Bom, administrar o turismo... Fazer turismo eu sei que é fácil. Administrar o turismo em São Paulo é uma coisa gratificante, porque, em primeiro lugar, nós temos uma não damos grande importância ao turismo. Pelo contrário, o Estado de São Paulo dá. Nós temos aqui um orçamento hoje, se contar o que não está contingenciado, o orçamento do Estado de São Paulo para o turismo, São Paulo vai investir mais do que o Ministério do Turismo investe. Então, isso é uma coisa, e repito, isso reflete em emprego, isso reflete no PIB, reflete nas 52 atividades econômicas que são impactadas diretamente pelo turismo. E nós temos aqui, pegando o gancho na questão do marketing, nós temos nos preocupado em qualificar as 70 instâncias turísticas e já preparar os novos 140 municípios de interesse turístico que serão criados, a criar uma coisa chamada produto. E produto é diferente de matéria-prima, é esse o conceito que nós temos que criar aqui no Brasil, e principalmente em São Paulo. Nós temos uma matéria-prima maravilhosa, várias matérias-primas maravilhosas. A religiosidade é uma matéria-prima maravilhosa. As praias são uma matéria-prima maravilhosa. Os rios são uma matéria-prima maravilhosa. Mas temos que transformar, tal qual o ourives transforma o ouro em um anel, nós temos que transformar esta matéria-prima em destino turístico. O baiano, que é o melhor marqueteiro do mundo, ele faz você ir para a Bahia para andar num elevador bonito, mas um elevadorzinho de 3 andares ali, onde você pega uma fila para andar no elevador Lacerda. Você paga para ir na Bahia lavar a escada de igreja. E aqui em São Paulo nós temos que criar produtos como já temos. Por exemplo, se eu pedir para todos da mesa e para todos que estão nos assistindo, Festival de Inverno, já vem em Campos do Jordão. Se eu falar Festa do Peão, o que vem na cabeça? Barretos. É isso que nós precisamos criar em cada um dos destinos turísticos de São Paulo. Por exemplo, Brotas é a capital do turismo de aventura. Precisamos massificar isso. Socorro, para quem não sabe, é a capital do turismo inclusivo. Lá nós temos tirolesa para tetraplégicos. Nós temos atividades zoológicos, atividades e passeios de caminhada
para pessoas que têm deficiência visual, para pessoas que têm deficiência auditiva. Então, e aí você fala, onde essa família que tem um pai, uma mãe e um filho que tem problemas, e mais 2 filhos que não têm nenhum tipo de deficiência, essa família vai onde a pessoa precisa ir, onde essa pessoa tem toda a sua acessibilidade garantida. Então, Socorro tem se consolidado nesse tipo de turismo, além da sua natureza, do seu clima, tem se consolidado nesse ponto. Então, nós precisamos criar produtos, porque, repito, são 20 milhões de turistas em potencial na cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Se uma cidade como, vamos imaginar, como Poá, que está aqui do lado de São Paulo, do lado, menos de 15 quilômetros, se ela recebe 20 mil turistas por final de semana, ou seja, menos que 0,1% desses turistas, já não cabe mais gente em Poá. Então, nós temos que segmentar o turismo, não que um tipo de turismo se sobreponha a outro. O Luiz aqui colocou um exemplo maravilhoso dos segmentos do turismo. Repito, quando a gente fala em Festa do Peão, lembra de Barretos. Barretos lembra de Festa do Peão. Mas lá nós temos também o maior destino de turismo hospitalar do Brasil por conta do Hospital do Câncer. Isso, turismo saúde. Entendeu? Turismo de saúde. Um dos segmentos de saúde. Barretos tem, muitas pessoas se deslocam lá, acabam morando, passando temporadas em Barretos para acompanhar os seus parentes que fazem tratamento contra o câncer. Então, nós temos que apenas agregar essa marca. Se nós chegamos no nosso aniversário de casamento com o melhor anel e damos para nossa esposa embrulhado num papel de pão, sabe lá Deus onde ela vai mandar colocar esse anel. Agora, se nós pegarmos um anel não tão bom, mas numa caixinha da melhor grife, numa sacolinha com um lacinho, ela não vai levar para verificar a autenticidade desse anel. Por que vocês acham que ele é secretário de turismo? Então nós temos que saber. Um boi, se nós pegarmos o melhor ponto comercial de uma cidade, colocarmos o melhor novilho precoce jogado sobre o balcão expositor, é uma matéria-prima. Agora, se nós sortearmos a picanha, a maminha, embalarmos, colocarmos um balcão expositor, transformamos a matéria-prima em produto. É esse o desafio. Isso o Nordeste conseguiu fazer um pouco à frente da gente por conta da possibilidade de divulgação. Isso o Rio de Janeiro, por já ter sido a capital da República, por uma outra série de fatores, conseguiu também criar algumas marcas, como o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, o Carnaval, que hoje, a partir do ano que vem, garanto, aposto com qualquer um aqui, que o Carnaval da cidade de São Paulo vai superar o do Rio, entendeu? Esse ano já empatou. Do Rio está fechando. Do Rio está fechando, de São Paulo está explodindo agora com o nosso prefeito João Dória. Está explodindo no sentido positivo. Então, eu tenho certeza que São Paulo, em breve, vai ser a capital do turismo no Brasil. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Só um parênteses, secretário. Outro dia me chegou uma informação muito interessante. O Carnaval de São Paulo, ele tem maior audiência internacional do que a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, pelo menos, a nossa imagem de Carnaval enquanto país estará garantida. E por que isso? Porque lá fora é o Carnaval do Brasil. E o Brasil é o país do Carnaval. Então, lá não se faz essa distinção. Não se faz, exatamente. Mas eu acho que existe muito dinheiro no mundo mal aproveitado pelos brasileiros. Há dinheiro em abundância que poderíamos usar para desenvolver todas essas atividades turísticas. Eu sou hoteleiro hoje de atuação. Eu não tenho nenhum incentivo para que eu possa passar de 120 empregados para 240. O Brasil tem punição. Em todo caso, eu pago 40% para o meu sócio majoritário. Então, precisamos tocar em questões muito importantes. O Hospital do Câncer de Barretos recebe uma verba significativa do Estado de São Paulo. E assim por diante. São Paulo, capital, é o maior destino da América Latina para turismo de negócio. E não sei como está sendo tratada a rede hoteleira, como está a mobilidade sendo vista. Hoje, por exemplo, eu fui vítima dessa questão. Então, secretário, eu concordo e acho que o trabalho do Estado de São Paulo, que o senhor faz neste momento agora, é de fundamental importância. Mas nós precisamos gritar com o Top Destino Turístico e com outras realizações, dizer, o mundo tem dinheiro sobrando.
Por que não trazemos para cá? Sem dúvida. Não, é uma coisa complicada isso, para nós entendermos. E descarregar de quem empreende, descarregar este peso enorme que nós temos. Porque eu, por exemplo, vou falar para você, Fausto. À vontade. Zancopé. À vontade. Vou falar para você. É uma honra ser confundido com Durante 3 ou 4 vezes por dia há uma interrupção de energia elétrica no meu hotel. Então tive que montar uma estrutura de geradores, 4, 5 geradores que funcionam para garantir o fornecimento de energia. Com uma energia dessa, a gente vai discutir como, se o Estado não olhar para isso, e digo não é o Estado de São Paulo, mas se não olharmos para isso, não tem jeito de fazer turismo mesmo. Perfeito. Eu Você vou pedir entendeu? a licença de vocês para fazer um registro. Nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, sempre trazendo aqui informações de interesse a todos. Rodrigo Maia diz que está confiante na aprovação pelo Senado da reforma trabalhista. Ele afirmou estar confiante que o Senado aprovará a proposta de reforma trabalhista rejeitada na terça-feira pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado por 10-9. Também foi aprovado o voto em separado do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pela rejeição do texto. Aí ele diz que tem certeza que no momento adequado, no plenário do Senado, a vitória será garantida. O Maia, que ocupa interinamente a presidência da República nesta semana, durante viagem oficial de Michel Temer à Rússia e à Noruega, se reuniu com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e reafirmou apoio à reforma trabalhista. A proposta, que está na Câmara, no Senado, será apreciada agora pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, antes de ir ao plenário do Senado. Se modificado, o texto retornará à Câmara. Interessante aí é que ele está falando, ele é presidente da Câmara, que pese estar exercendo as funções de presidente da República, e está dizendo sobre a aprovação no Senado. Precisa ver se aprova primeiro na sua casa, né? Informações que nós trazemos sempre aqui nesta parceria com a FIPESP. Hoje estamos falando de turismo, recebendo o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Laércio Benco, o presidente da SCAL Internacional de São Paulo, Aristides de La Plata Curi, o presidente da DVB, Latife Abrão Júnior, e o jornalista Luiz Henrique Miranda, especializado em turismo, participa desta edição. Mas, Aristides, o que você disse que o turismo sai da prateleira e vai para a vitrine? O que significa isso? É legal essa expressão, né? É que a atividade turística agora, com o Top Destinos Turísticos e com o uso intensivo das redes sociais, ele vai agora ao encontro do mercado. Eu vou dar só um exemplo dessa questão que foi colocada pelo Latife de não onerar ainda mais o prestador de serviço. O contexto, o princípio do Top Destinos Turísticos é preservar as prefeituras para que façam as suas próprias campanhas. O Top Destinos Turístico ele vai buscar o seu orçamento para poder promover todos os premiados, não nas cidades, nem dos municípios de interesse turístico, nem nas instâncias. Vai procurar os segmentos daqueles 13 segmentos que o Luiz se referiu que está na lei. Então, assim, o turismo de sol e praia será financiado com patrocínio de uma empresa interessada em sol e praia. O turismo de saúde, o turismo náutico, assim os 13 segmentos. E nós vamos, então, premiar as cidades, as 3 cidades, em cada um desses segmentos, com o patrocínio de uma empresa que tem interesse em associar a sua marca a uma agenda positiva, como a agenda positiva que é o turismo. Então, esse que é o princípio que a gente vai procurar adotar. Precisamos atrair o investimento privado para o turismo, que é muito pequeno ainda. Fica tudo nas costas do Estado, do poder público. O empresariado tem que vir para o turismo enxergando o turismo como um negócio que vale render. Vamos pegar o exemplo de Aparecida. O volume de pessoas que circulam ali são 42 mil camas, me parece, disponível. Então, se esse destino, exatamente, se esse destino, Zancopé, não atrair o empresariado para investir no desenvolvimento, na inovação,
Então, esse prêmio, o Top Destino Turístico, ele procurou também cumprir despertar o empresariado para que ele olhe para o turismo e diz, não, vou investir aqui. Claro. Não é? Vou fundos de investimento, que nós estamos esperando que olhem para esse setor. Não é, sem dúvida nenhuma, e costurar internamente e manter esse turista dentro de São Paulo. Só queria, assim, em termos de Aparecida, nós estamos fazendo um trabalho, saindo daqui, vou ter uma reunião com o pessoal que coordena em nome do Santuário da Aparecida a festividade dos 300 anos, e uma das coisas que nós vamos querer privilegiar, não só nesse ano, como nos anos seguintes, é mostrar, dando 2 exemplos ali próximos à Aparecida, que se o turista que se desloca de todos os pontos do Brasil para Aparecida, se ele andar no sentido leste, ele vai em menos de 100 quilômetros ter acesso às mais belas praias. Se ele andar em sentido oeste, ele vai ter destino, ele vai chegar em Campos do Jordão. Ele vai ter, ou seja, você está ali na melhor referência de turismo climático e as melhores referências de turismo de praia, num raio de 100 quilômetros apenas de Aparecida. E essa manchete, essa chamada que você fez aqui sobre a reforma trabalhista, ela é imprescindível para o turismo, porque não dá para ninguém do setor turístico, do trade turístico... Descreveu aí, é agressivo para o turismo. Ninguém do trade turístico, quer seja um hotel, uma companhia aérea, uma locadora de automóveis, um receptivo turístico, enfim, qualquer área. Ou mesmo, por exemplo, vamos imaginar um supermercado de uma cidade do interior pequena, mas que seja município de interesse turístico, ela tem que abrir aos finais de semana. Um hotel, ele tem que ter um regime que permita uma negociação direta do empregador com o empregado, para que ele possa trabalhar de forma sazonal. Senão não adianta o hoteleiro ter que contratar um funcionário para trabalhar igual a um funcionário que trabalha em uma montadora de automóveis. Um funcionário de um hotel tem uma característica totalmente diferente de uma montadora. Uma montadora para trabalhar de segunda a sexta e ter direito a 200% de hora extra no domingo, não é justo. Agora no hotel, você tem que ter direito de ter esse funcionário trabalhando aos finais de semana, nos feriados, e isso é o dia normal de trabalho dele, porque é aí que se precisa do funcionário que trabalha no turismo. Então, nós inflacionamos o mercado do turismo. Você vai nos Estados Unidos, você pode ter 2 ou 3 empregadores concomitantemente, com registro em carteira, com suas garantias, sendo contratado por hora trabalhada. Por hora, você tem gente lá que trabalha em 3 empregos em um dia e não mata ninguém. Isso é tudo regular, tudo regulamentado por lei. Aqui, quem trabalha, quem quer registrar em carteira é punido. Então, eu fico muito triste, acredito que vai passar a reforma trabalhista, mas fico muito triste nessa rejeição na comissão do Senado, que mostrou uma pequenez muito grande. Temos toda uma crise política, temos todo um problema político que está acontecendo com o atual presidente da República, mas essa manifestação do Senado mostrou uma pequenez em relação aos interesses do Brasil. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma outra pergunta que essa é como do interior, eu vou fazer para o secretário já. Mas vou com a Luciana da Bela Vista, que pergunta ao secretário Benco como o governo incentiva os passeios pelas rotas turísticas criadas pela Secretaria, Benco. Nós estamos criando uma roteirização dos turismos, isso já é um programa antigo, isso já faz parte. Qualquer pessoa que está no turismo, eu, por exemplo, antes de assumir a Secretaria de Turismo, fui proprietário da agência de turismo, advoguei durante muitos anos para algumas companhias aéreas, e a roteirização do turismo ela é muito importante, porque você não vai para uma cidade. O turista ele não vai para uma cidade, ele vai para um destino turístico. O destino turístico ele pode compor, e geralmente compõe mais de uma cidade. Quando, por exemplo, você vai passar uma semana na França, você não vai para Paris. Você vai ver a Torre Eiffel, você vai ver cidades ali próximo, você talvez vá para a Euro Disney, etc. Você vai para Orlando, você não fica somente em Orlando, nos parques da Disney, da Universal, os parques SeaWorld.
Não, você vai em várias cidades da região, você se desloca para Miami, então você tem vários destinos turísticos. Então, essa integração entre as cidades que nós estamos fazendo, pegando algumas cidades polo, como, por exemplo, Campos do Jordão, e usando esse público, onde o turista ele fica hospedado em Campos do Jordão, mas ele vai para Santo Antônio do Pinhal, ele vai para São Bento do Sapucaí, ele faz vai uma parte para o sul de Minas Gerais, ele faz toda, porque em 3 dias ele já viu que tinha que ver em Campos do Jordão, então ele fica mais 3 ou 4 dias fazendo todo esse roteiro. Nós também estamos em conversação com o pessoal da Gru Airport, para fazer um pacote, junto com algumas companhias aéreas que se interessem, em fazer como, por exemplo, a TAP, a Transportes Aéreas Portugal, que se você vai comprar uma passagem aérea, por exemplo, para Madrid, e o voo tem uma escala em Lisboa, você pode descer em Lisboa, ficar lá 2 dias a mais e subir de novo no avião e ir para Madrid sem custo nenhum, sem pagar nenhum adicional. Então, no aeroporto de Guarulhos, passam milhões de pessoas todos os meses que fazem isso, que vêm dos mais diversos destinos, descem em Guarulhos com conexões para vários outros lugares do Brasil e de todo o hemisfério sul. Imagina se a gente conseguir isso, convencer algumas companhias aéreas a permitir com que a pessoa desça, fique em São Paulo 2 ou 3 dias a mais e continue o trajeto dele. Eles estão preocupados em cobrar a bagagem? Não, mas isso vai interessar para eles, porque também dá para ter um fluxo maior, até uma acomodação melhor. O pensamento deles é muito pequeno, eles estão preocupados no excesso saiu agora, também é uma coisa lamentável. Muito, não defendendo, que eu respeito muito as companhias aéreas, apesar de, por exemplo, eu sofri semana passada em Ribeirão Preto, fiquei 5 horas esperando um voo, se eu soubesse, chegava em São Paulo de carro mais rápido, mas você tem também toda uma dificuldade das companhias aéreas. Aqui é o querosene de aviação mais caro do mundo, a mais alta tributação do mundo. Então, companhia aérea no Brasil não é para qualquer um. E você tem, só para descontrair um pouco, isso é uma matéria ontem na UOL, onde uma companhia aérea colombiana quer liberar o voo de pé, para que você possa andar de pé também no avião. O Aristides tem uma larga experiência em companhia aérea. Nós atuamos nesse setor, sabemos as dificuldades, somos conscientes, mas acho que elas também precisam fazer um esforço para que a gente possa ter... Isso que eu digo, eles estão na contramão. A proposta do Banco é fantástica, mas eles estão na contramão. Tem uma outra pergunta, pois não, Henrique? Mas, só comentar o seguinte, as companhias aéreas, elas buscam uma atuação dentro da lógica de remuneração, da oferta e procura. Na medida em que nós consigamos aumentar a demanda, isso está provado historicamente com a política tarifária variável, a tendência é cair o preço do bilhete aéreo, né? E aí ela também favorece, se você separa o gasto com a bagagem, tá? Que essa queda seja mais significativa ainda, porque ela não traz em si o custo de uma bagagem que não existe. Então, a gente só precisa realmente, né, investir na atividade para aumentar a demanda, para garantir o desenvolvimento sustentável. Esse outro lado também. Aristides, acho que você que pode responder para a Marina da Pompeia. Ela pergunta sobre informações a respeito das cidades que estão concorrendo no Top Destinos. Onde ela consegue essa? Então, as cidades que concorrem são 645 municípios do estado de São Paulo. Ela que decide em quem que ela vai votar. A partir do voto dos moradores e dos turistas, é que nós vamos premiar as 3 cidades que se destaquem nos 13 segmentos. Mas quem diz quem está concorrendo é ela mesma. Mas voto de morador não pode contar, senão Borá não vai ganhar esse prêmio, poxa. Mas aí... tinha apostado que Borá ia ganhar. Bem lembrado, secretário. Existe um peso, né? Isso, as cidades vão concorrer na faixa de população. Então, as cidades de 0 a 10 mil habitantes, de 10 mil a 20 mil habitantes e assim por diante, vão concorrer entre si. Porque senão não é justo, né? Só o edifício Copan aqui tem mais gente morando do que lá em Morá. Mas, secretário, como incentivar nos estudantes a cultura do turismo paulista? Pergunta o Lucas de Santana. Olha, essa pergunta é muito importante porque é um trabalho, vem de encontro com o trabalho que nós já estamos desenvolvendo com os municípios de interesse turístico. Por exemplo, se você pegar Espírito Santo do Pinhal, ali é uma cidade com uma arquitetura
de 300 anos atrás. Se você pegar Ilha Comprida e Cananéia, principalmente Cananéia, é uma cidade também que há até uma disputa entre Cananéia e São Vicente para ver qual a cidade mais antiga do Brasil. Em Cananéia você tem casarões, casas de 400, 500 anos atrás. Então, imagina você trazer um turista, pegar todos os cursos de engenharia, arquitetura, eventualmente decoração, e levar para esses destinos turísticos especializados. Você levar cada segmento de educação para aquela cidade em que você tem afinidade. Então, isso é algo que a gente tem feito com bastante regularidade, temos incentivado através do Roda São Paulo, que é um programa do governo do estado que facilita o transporte, dá esse transporte gratuito do ponto A para o ponto B dentro do estado de São Paulo, tem dado muito resultado. E também nós temos, falando agora do turista um pouco mais jovem, do jovem ali que está no ensino fundamental e no ensino médio, nós temos vários programas interessantes para levar jovens do interior para a praia, para conhecer o mar pela primeira vez. Trazemos jovens do interior para vir aqui, para conhecer o Museu do Futebol, conhecer o Parque de Ibirapuera. Dependendo do dia, a gente leva eles para ver o estádio mais bonito do mundo, que é a Allianz Arena. Então, nós temos aí várias possibilidades. Nós temos várias possibilidades. Nós temos desenvolvido vários programas de turismo para todos. Apoiado. Acho que o secretário é que pode responder para a Luísa, que nos acompanha em Barra Bonita. Por que ainda tão pouco turismo por barcos ou trens em São Paulo e no Brasil? Bem, acho que você, Aristides, também. Essa é uma questão cultural. Repito, o Brasil, ele tem, apesar de ter 500 anos, até Juscelino Kubitschek, e você citou isso há poucos minutos, só era desenvolvido o litoral. Hoje nós temos, por exemplo, nós fomos para Adolfo, que é ali na divisa com Mato Grosso do Sul. Você tem 70 quilômetros de praias de água doce disponível. Se você for para Barra Bonita, cidade onde ela mora, em Barra Bonita ali, além de você ter o terminal hidroferroviário, o terminal hidroferroviário, em Barra Bonita você pode embarcar em um... Mas acho que é por isso que ela pergunta, porque acho que é o único que tem esse passeio no estado de São Paulo. Mas isso é uma coisa, já estamos junto com o Fórum Náutico Paulista, já estamos desenvolvendo também um programa chamado Caminhos do Tietê, né? Onde, em primeiro lugar, nós vamos desenvolver as cidades ali da região, está saindo de Barra Bonita, indo até Ibitinga, parando em algumas cidades ali que margeiam o Rio Tietê, mas é importante que todos saibam, por exemplo, se você quiser pegar um barco, sair de Barra Bonita, você chega em Buenos Aires. Absolutamente navegável. Ele perde a navegabilidade de Barra Bonita para São Paulo. Mas o Tietê, você pode subir o Rio Tietê, sair no Rio Paraná, e no Rio Paraná entrar no Rio Prata e sair até chegar em Buenos Aires. Alguns que fizeram esse passeio, é maravilhoso. Então, se a gente conseguir ter êxito nesse Caminhos do Tietê, onde nós vamos ter um mini cruzeiro marítimo com duração de um dia nas cidades da região, já vai ser uma grande semente para que em breve possamos sair de Barra Bonita e até Buenos Aires. Mas tem um problema interessante que abordar nessa questão do transporte fluvial. Tem essa questão do transporte fluvial de rio, que em São Paulo foram construídas algumas hidrovias importantes, depois esse programa foi paralisado e não teve continuidade. Daria para fazer uma navegação muito mais ativa, como o secretário está falando, mas tem o nosso litoral, que também precisamos pensar como fazer a navegação de cabotagem, como se diz, ao longo do litoral. Hoje mal se consegue atravessar uma balsa que vai de São Sebastião para Ilhabela. Nós tínhamos que pegar... São Vicente tem uma estrutura portuária inaproveitada. Se fizéssemos um ponto ali, um porto de saída, podíamos ir navegando até Paraty, Rio de Janeiro, pelo litoral. Me procuraram outro dia para discutir essa questão, secretário. Eu acho que o transporte fluvial e marítimo deveria ser revisto, sim, em todo o estado de São Paulo. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Cláudia, nem terei tempo de fazer
a tua pergunta aqui sobre incentivar os próprios paulistas a viajarem pelo estado. Benco, você me surpreende positivamente, você só falta passar em Garça, viu? Essa sua visita pelo interior. Iremos agora, dia 2 de julho, temos a Festa das Orquídeas em Garça. Festa da Cerejeira. Da Cerejeira, das Orquídeas em Mogi. Festa agora, essa semana. Eu tive com ele em Canané, o secretário agora é um cacheiro viajante em prol do desenvolvimento do turismo. Mas é maravilhoso isso. Muito bom que se muito tenha alguém identificado com a pasta e empenhado em fazer o turismo de São Paulo. É difícil ser secretário de turismo de São Paulo? Olha, é difícil, mas difícil, mas é gratificante. Quero mandar, já que falamos em Garça, aqui um abraço ao meu amigo, o único defeito que ele era goleiro de São Paulo, mas o Valdir Pérez. Quero aqui dizer... Foi reserva do Zancopé, melhorou. Quero aqui agradecer você, Zancopé, agradecer a todos aqui da produção, agradecer aos debatedores aqui, dar um abraço no Fausto Camunha aqui e dizer que é muito gratificante ser secretário de Turismo de São Paulo. É difícil, mas no momento em que nós temos que enxugar despesas, que nós temos que cortar recursos, mas, repito, graças ao bom senso do governador Alckmin, ele vê que turismo não é problema, turismo é solução. Então, enquanto eu tenho vários colegas, até com orçamentos infinitamente superiores ao da pasta do turismo, eu não os invejo. Eu não invejo um secretário de segurança, não invejo um secretário de assuntos penitenciários, não invejo o secretário de educação e o da saúde. Bom. Nós trabalhamos bastante, levando as soluções que, focado exclusivamente, isso o governador nos dá absoluta tranquilidade. Foque absolutamente na geração de emprego e distribuição de renda e o turismo como grande instrumento para isso. Então, nós não temos tempo para mais nada, Benco. Agradeço a tua gentileza. Eu só queria pedir para o pessoal votar no Top Destinos Turísticos. É www.votetop.com.br e exerça seu sagrado direito de votar. Repete. votetop.com.br. Agradeço ao secretário Laércio Benco, também ao Aristides de La Plata Cury, ao Latif Abrão Júnior e o jornalista Luiz Henrique Miranda, que participaram desta edição de Gente que Fala, que nós possamos agendar um retorno breve aqui. Gente que Fala, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha, estará de volta segunda-feira. Gratos, bom final de semana, até lá.